Olá, eu sou a professora Luciana e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de redação, especificamente sobre dissertações argumentativas. Então, eu vou apresentar aqui alguns tipos de desenvolvimento que você pode usar nesse tipo de texto. Os tipos de desenvolvimento. Após iniciar a dissertação argumentativa com uma boa introdução, é muito importante dar continuidade ao texto mantendo esse mesmo padrão. Para isso, é necessário elaborar um bom desenvolvimento que tenha argumentos sólidos para convencer o leitor, porque, na verdade, esse é o objetivo da dissertação argumentativa, é convencer o leitor através de argumentos. Dependendo do tamanho da sua redação, podem ser utilizados entre 1 e 3 parágrafos diferentes. Lembrando que se você for utilizar três argumentos diferentes, você deve utilizar 3 parágrafos. Então, você disponibiliza um parágrafo para cada argumento. Vamos conhecer então a primeira delas, citação direta ou indireta. Consiste em utilizar as palavras de um especialista na área. Se a citação for direta, deve-se reproduzir a fala de maneira exata, sempre utilizando as aspas. Então, aí você precisa reproduzir palavra por palavra, saber exatamente o que aquele especialista disse. Vamos ver um exemplo. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Albert Einstein. Se a citação for indireta, a fala do especialista deve ser reproduzida com as suas próprias palavras. E aí você não precisa utilizar todas as palavras do autor, palavra a palavra, você vai reproduzir do seu jeito. Vamos ver um exemplo. Segundo Albert Einstein, é necessário ser um homem de valor antes de ser bem-sucedido. Em ambos os tipos de citação, é necessário citar a fonte, ou seja, quem é o autor daquelas palavras. Afinal, essas palavras não são suas, você está reproduzindo palavras de uma outra pessoa. Comprovação, segundo tipo. Você pode utilizar dados, estatísticas, estudos publicados. Isso mostrará que você tem amplo conhecimento sobre o assunto e que seu ponto de vista está respaldado em fatos e não em uma simples opinião. Isso é muito importante. Para utilizar a comprovação no desenvolvimento, é importante citar as fontes. Vamos ver exemplos, então. Haitianos, venezuelanos e colombianos são as 3 principais nacionalidades que formam o grupo de imigrantes no Brasil de 2018. Os 2 primeiros tiveram o maior número de carteiras de trabalho emitidas, segundo publicação do site da Justiça Federal. Então, a fonte aí que está sendo citada é o site da Justiça Federal. Vamos então conhecer mais um tipo de desenvolvimento que pode ser utilizado na sua dissertação argumentativa, é o raciocínio lógico. A argumentação feita através do raciocínio lógico estabelece uma relação de causa e efeito, ou seja, é uma afirmação que vem logo seguida a uma conclusão. Vamos ver um exemplo. As enchentes têm sido uma das grandes preocupações do governo e da população, visto que deixa inúmeras famílias desabrigadas. No entanto, é importante observar que uma das causas do desastre é o enorme acúmulo de lixo nas ruas, que entope os bueiros nos períodos de chuvas mais intensas. Tal fato pode ser evitado pelos próprios moradores. Lembrando que esses 3 exemplos apresentados aqui são apenas algumas das sugestões que podem ser utilizadas na sua argumentação, no seu desenvolvimento. Há muitos outros. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!